Mas vamos nos conectando primeiramente, fechando os nossos olhos. E vamos abraçando o nosso anjo da guarda, lembrando que ele é nosso amigo de todas as horas, que ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Vamos abraçar também os espíritos de luz que estão aqui neste salão, nesta casa, cuidando de cada um de nós, fazendo os tratamentos necessários, os tratamentos físicos, os tratamentos espirituais. Vamos abraçando a nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, deixando que ela nos cubra com seu manto de luz, que ela nos carregue em seu colo, porque ela sabe que nós ainda somos crianças espirituais, precisando de toda a sua proteção. Pedimos à nossa mãezinha que nos leve até o nosso irmão maior, o nosso Mestre Jesus. Vamos deixar que ele chegue bem pertinho, que ele fique do nosso lado, nos envolvendo com luz, com amor, nos fortalecendo, nos dando forças para tudo que a vida nos apresenta. E vamos pedir que Jesus nos dê a mão para que a gente chegue até o nosso Pai Criador, agradecendo a nossa vida, agradecendo todos os momentos que Ele nos dá para a gente aprender, para a gente evoluir. E a esse Pai nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. A gente vai falar então hoje do Setembro Amarelo, né, que começou dia 1º, é o mês todinho dedicado a uma campanha que a gente faz da prevenção do suicídio. E aí a gente fala assim, mas falar de suicídio é uma boa? Sim, falar ainda é a melhor solução. A gente não pode encarar o suicídio como um tabu, como uma coisa que a gente não pode falar, que a gente não pode discutir. A gente tem que falar e a gente tem que discutir. Há muitos anos atrás, quando surgiu a AIDS, ninguém falava. E aí viu o que deu, né? Virou assim uma epidemia mundial, atingindo qualquer pessoa, independente de ser homossexual ou bissexual, ou qualquer coisa. Por quê? Porque ninguém falava, porque tinha todo mundo medo de falar. Se a gente pensar no câncer, até pouco tempo atrás, nem a palavra câncer a gente falava. Eu lembro que a minha avó falava assim, aquela doença ruim. E não falava câncer, né? E quanto não deixou de ter prevenção por conta disso? Quantas mulheres não tiveram aí câncer de mama e por não se falar no Outubro Rosa, né? Os homens agora com Novembro Azul. E o Setembro Amarelo é exatamente para isso. E eu começo com um depoimento de uma jovem que ela fez, eu não vou dizer o nome dela, é do YouTube, mas para vocês entenderem a importância desse Setembro Amarelo. Como é depoimento, eu vou ler, porque eu não vou ficar inventando a história ou resumindo a história dela, se bem que eu dei uma bela resumida já. Ela diz o seguinte: eu tenho o diagnóstico de depressão desde os 17 anos. Na época, ninguém estava entendendo direito o que estava acontecendo. Era uma fase. Eu ia tomar os remédios por um tempo e ia ficar bem. E o tempo passou e eu não fiquei. Mudei de médico, de remédio, de tratamento. E mesmo assim, a cada ano era uma grande crise. Não foi fácil, mas consegui driblar um pouco essa doença. Fiz faculdade, me formei, trabalhei, viajei, me diverti.
sempre com alguns momentos ruins, mas no geral levando. A cada crise, os remédios mudavam e com a mudança, aquele fio de esperança. Dessa vez vai dar certo. E dava por um tempo, até deixar de dar. Por várias vezes, deixei de tomar os medicamentos por achar que estava melhor, ou por me boicotar e querer piorar, ou por querer sentir as minhas emoções não mascaradas por remédios. E sempre deu errado. Infelizmente, ao passar dos anos, a minha depressão progrediu e tomou conta de mim de uma forma brutal. Às vezes, levantar da cama e fingir que estava tudo bem era muito cansativo. A depressão atrapalhou a minha vida social e profissional. Ela me afastou das pessoas e, além disso, eu tive que enfrentar a ignorância dos outros. Nossa, mas você tem tudo e fica aí reclamando pelos cantos? Tá triste por quê? Tem gente com problemas muito piores com o seu. Ainda bem que a sua família tem dinheiro, porque pobre não pode ter depressão. E aí, isso aí se chama mimadice. Depois de um tempo, eu comecei a sentir a dor física da depressão. Era como se alguém pegasse meu coração e torcesse. E doía muito, muito mesmo. E doía tanto que eu comecei a me cortar. Não para me matar, mas para desviar o foco da dor. E por um tempo deu certo, até deixar de dar. No começo de 2017, eu cheguei ao máximo que uma pessoa com depressão pode chegar. Eu tentei tirar a minha vida. Não era mais em pensamento, era real. Aconteceu tudo muito rápido, meio sem pensar. Doía tanto que eu realmente não estava mais aguentando. Eu precisava terminar com isso, mas não deu certo. Ainda bem. E pela primeira vez na vida, eu fui internada em uma clínica psiquiátrica. E no começo foi horrível, porque eu seria aquela que foi internada num hospício, entre aspas. Mas depois de um tempo lá dentro, eu consegui enxergar de uma outra forma. Eu percebi que não estou sozinha, que outras pessoas sentem minha dor e que são pessoas normais, com vidas normais, que têm uma doença que precisa ser tratada como qualquer outra doença. E no fim das contas, aquela internação foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo. Eu não estou ótima, mas eu sei que tenho um bom resguardo. Tenho pessoas que posso contar sempre para ver os sinais, para falar comigo, para perguntar se eu quero ajuda. Setembro é o mês de prevenção ao suicídio e essa é uma causa que eu abraço, porque eu sei exatamente o que é isso. Eu sei também que tem como reverter, eu sou a prova disso. Mas muitas pessoas não têm com quem contar, porque a depressão não é palpável, não sai no exame de sangue, não aparece num raio-x. E muitas pessoas têm dificuldade em entender o que passa na cabeça da pessoa com depressão. Por isso, temos que falar sim da prevenção ao suicídio. Então, por favor, peço para que não vejam a depressão ou qualquer outra doença psíquica como uma coisa ruim ou como frescura, porque isso dificulta muito a ajuda. Essas pessoas precisam de ajuda profissional. Essa é a minha história e eu decidi contá-la e me expor justamente para poder debater essa questão. Então, a gente começa com esse depoimento forte de uma jovem. E isso acontece só com ela? Não, isso acontece com todo mundo. Então, o Setembro Amarelo, ele começou, né? Como que começou? Ele é dedicado à prevenção e é uma história bem bonitinha, é curtinha essa. Tinha um menino nos Estados Unidos, um jovem, o Mike M., e ele tinha, na época, 15, 16 anos, e ele começou a reformar, porque nos Estados Unidos, com 16, já dirige. E ele começou a reformar um Mustang, e ele pintou esse Mustang de amarelo. E ele ficou sendo conhecido como o Mike do Mustang amarelo. E aí, o que acontece? Ele era alegre, divertido, brincava, e nunca ninguém percebeu os sinais que ele estava com algum problema. Nem os pais, nem os amigos.
Então, quando, em 1994, ele tira a própria vida e ele tinha só 17 anos, foi um choque para todo mundo. E aí é que começou o programa que chama Yellow Ribbon, que é a fita amarela. E por isso que o setembro é setembro amarelo aqui no Brasil. Então essa cor é por conta do Mike, do Mustang amarelo e por conta desse projeto que existe ainda nos Estados Unidos. Aí no funeral dele, os amigos que nunca perceberam nenhum sinal, eles fizeram uma cestinha, deixaram ali, com 500 cartões com fitas amarelas presas a eles com a mensagem: se você já está nesse ponto de dor, desespero, peça ajuda. E foi incrível o número de pessoas que começaram a pedir ajuda. Porque quem estava ali no velório começou a espalhar esse cartão, mandando para um, mandando para o outro. E aí nasceu, então, esse programa, Yellow Ribbon, que é também para atender telefone, mais ou menos o que o CVV faz aqui no Brasil. Então, no Brasil, o Setembro Amarelo foi criado em 2015 pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. E eles vêm para lembrar o tema e a importância de tratá-lo com transparência e seriedade. Gente, a cada 45 minutos, um brasileiro tira a vida. Isso não é coisa assim, é muito sério. A cada 45 minutos tem uma pessoa morrendo, se matando, tirando a própria vida. E a Organização Mundial da Saúde diz que 9 entre 10 casos de suicídio poderiam ser prevenidos se a gente falasse, se a gente prestasse atenção aos sinais, se a gente olhasse para qualquer pessoa, jovem, criança, velho, com mais empatia, né? E o dia 10 de setembro é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que foi o dia do enterro, ali do velório do Mike. Então, por isso que é escolhido setembro. Aí uma reflexão para a gente. Todo mundo fala assim: ai, quem suicida é muito forte, porque tem coragem. Ou é um fraco que não tem coragem de enfrentar a vida. Não é isso que a gente escuta? Né? É isso que a gente escuta. Não é verdade que quem se mata é um covarde, pois não tem coragem de enfrentar a vida, nem quem se mata é um corajoso por não ter medo da morte. O suicídio é um ato causado pela vontade de se livrar de uma dor profunda. Não cabe discussão sobre coragem ou covardia. Então, não tem essa discussão. Suicídio é uma tragédia e cabe a cada um de nós fazer a nossa parte para ajudar na prevenção. Então, todo ano a gente faz essa palestra, vai ter mais uma daqui umas 2 semanas, um pouquinho diferente, com outro enfoque, para que vocês espalhem, para que vocês ajudem, para que vocês também participem do Setembro Amarelo. Então, falar é a melhor solução, sempre. O mundo de uma pessoa que quer tirar a própria vida, olha lá, ele é de desespero, de falta de esperança, de solidão. Não existe luz, eles não enxergam a saída. Mesmo eles demonstrando que está tudo bem, que estão brincando, estão sorrindo no trabalho, mas no fundo, eles não estão vendo saída. Na verdade, a pessoa que se suicida, ela não quer desistir da vida. Ela quer matar aquela dor que faz ela sofrer. E quando ela vê que a única maneira que ela tem para acabar com aquela dor é tirando a vida, é onde ela faz. Não é fácil perceber os sinais. E existem mitos, muitos mitos. O que é mito? A pessoa acredita que é verdade. Já ficou tão assim que todo mundo, opa, é verdade. E não é, é mito, né? Um dos mitos é não falar sobre o suicídio. Então, olha lá, mito 1. Falar sobre o suicídio pode induzir esse pensamento na pessoa. É isso que a gente acha. Se eu falar, a pessoa vai lá e vai o quê? Se matar. Não, gente.
Falar é o primeiro passo para evitar o suicídio. Não se começa a pensar em suicídio por causa de uma conversa. Já está isso lá na cabeça deles há muito tempo. Falar alivia a angústia e a tensão. E se a pessoa pensa em se matar, é fundamental ela ter com quem conversar. Outro mito: quem ameaça se matar só quer chamar atenção, não o fará de verdade. Mentira! Na verdade, a pessoa que fala em suicídio está pedindo ajuda. Raramente a pessoa se mata por impulso. Ela vem, pondo isso na cabeça muito tempo atrás. Na grande maioria dos casos, as tentativas de suicídio são planejadas e a pessoa dá sinais claros antes de tentar. Então, qualquer menção de suicídio tem que ser levado muito a sério, muito a sério. Outro mito: quem tenta se matar é louco, né? Loucos somos todos nós, né? Qualquer pessoa pode ter pensamento suicida e não tem nada a ver com loucura, e sim com sofrimento psíquico, como depressão, dependência química, e aí vem um monte de outras coisas. Isso não significa que a pessoa seja louca. Esse é um preconceito que faz com que as pessoas se envergonhem e aí elas têm medo de pedir ajuda. Ué, se você já fala, quem fala é louco, a pessoa vai chegar para você e pedir ajuda? Não, né? Ela vai ficar lá remoendo. Outro mito: uma pessoa que sobrevive a uma tentativa de suicídio nunca voltará a tentar. Mentira! Um dos principais sinais de risco para o suicídio é as tentativas anteriores. A Associação Brasileira de Psiquiatria afirma que um dos períodos mais perigosos é quando se está melhorando da crise que motivou a pessoa começa a melhorar, é onde vem mais o desejo e a vontade de novo de praticar. Então é aí que a gente tem que ficar atento. Então não é porque não tentou uma vez que não vai tentar mais. Pode tentar várias vezes. E aí, os sinais de alerta. Gente, não existe uma receita de bolo. Cada pessoa é uma pessoa, cada um vai ter um modo de agir. Mas existem algumas coisas que a gente pode perceber, principalmente se a gente convive com a pessoa. Então, nem todo mundo demonstra o desespero através do choro, né? Porque a gente acha que desesperado é aquele que sai chorando pelos quatro cantos, né? Então, vamos atentar para os sinais. Olha lá. A pessoa se isola. Ela sempre foi muito, assim, dada com todo mundo e, de repente, ela se isola. Mudanças marcantes de hábito. Ela tinha todo um hábito, começa a mudar. Ela começa a perder interesse em fazer aquilo que ela gostava. Ela começa a relaxar com a aparência. Ela piora o desempenho na escola ou no trabalho. Ela começa a ter alteração no sono, no apetite. Começa a dizer: prefiro estar morto, eu quero desaparecer. Tudo isso são sinais. Não quer dizer que a pessoa também, porque fez alguma dessas coisas, que ela vai estar pensando em suicídio. Mas se juntar aí vários sinais é para a gente ficar alerta e para a gente perguntar. Vamos conversar? Né? Algumas das pistas aparecem em mensagens, fotos ou vídeos em redes sociais. Então, por exemplo, vocês têm amigos na rede social, começa a aparecer algumas coisas diferentes, algumas fotos estranhas, coisa que ele nunca colocava. Vamos atentar, vamos ver, se não for possível conversar, ver com alguém da família o que está acontecendo. A automutilação, que, para quem não sabe, aquelas pessoas que se cortam, como a menina, né, colocou ali, muito adolescente faz isso. E a depressão. E aí é uma coisa importante. Depressão não é brincadeira, não é modinha, não é mimimi. Depressão é uma doença com CID no Código Internacional de Doença. Ela não é frescura. Então vamos tomar cuidado. E também é uma doença como outra qualquer que precisa de tratamento e não tem nada errado nisso. Então, eu tive depressão. Ótimo, já está melhor? Estou melhor. E não para falar assim, credo, né? Teve depressão, como se fosse aquela pessoa ficasse marcada. E fala a verdade, gente. Quantas vezes, diante de um desabafo de alguém, você já disse ou ouviu alguém dizer: isso é frescura,
vai se matar nada. Isso é drama, quer aparecer, quer chamar atenção. Quantas vezes a gente mesmo não falou isso? E aí, por favor, vamos parar com isso. Não é drama, não é para chamar atenção, nem é falta de Deus e muito menos frescura. A dor é uma competição. Não existe uma medida, a dor não é uma competição. Não tem medida para dor, não tem uma régua que você vai lá e mede, uma balança que você pesa. A minha dor é minha. Eu não tenho que questionar a dor de ninguém. Eu não posso chegar e falar assim, você está sofrendo por isso? Tô sofrendo por isso, sim. Qual é o problema? É a minha dor. Não tenho que comparar a minha dor com a dor de ninguém. Então, vamos pensar nisso. Cada um sabe da sua dor. E como ajudar? Então, esse é o principal. Como que a pessoa vai buscar ajuda se nem ela mesma sabe direito o que ela tem, se ela tem medo de não receber o apoio, se naquele momento ela às vezes não tem ideia. Gente, se a cada 45 minutos uma pessoa tenta o suicídio no Brasil, quantas pessoas que não estão na mesma situação? Milhões, né? Então, às vezes pedir ajuda é o ato mais corajoso que alguém pode fazer. Então, não tenha medo de buscar apoio, nunca. E a gente vai ver onde pedir. E como é possível a gente ajudar, né? Se a gente também, às vezes, não sabe direitinho identificar sinal, a gente não sabe o que fazer. A gente pode. Olha só, coisa mais simples. Tem algo que eu posso fazer para te ajudar? Ponto. Então, isso a gente pode fazer. Então, a pessoa vai falar, a pessoa vai desabafar. Em 2023, esse ano aqui, a campanha da CVV, do Setembro Amarelo é Acolher é Cuidar, para lembrar a importância de oferecer acolhimento, um olhar compreensivo e não julgador, colocar-se à disposição para conversar amigavelmente com quem pede ajuda ou demonstra precisar de ajuda. Então, vamos lá, acolher é cuidar. Então, vamos acolher e vamos cuidar. Outra coisa que a gente pode, não condenar e julgar, isso é covardia, é loucura, é fraqueza. Não banalizar, é por isso que você quer morrer? Só porque você terminou um namoro? Não é isso que a gente fala? Só porque você perdeu o emprego? É por isso que você quer morrer? Já passei por coisas bem piores e não me matei. Nunca façam isso. Não dar opinião. Você quer chamar atenção, te falta Deus, isso é falta de vergonha na cara. Gente, tudo que não pode, tá lá o não bem grande. Não dar sermão. A gente chega assim, tantas pessoas com problema mais sério que o seu, siga em frente. E não dizer frases de incentivo. Gente, quem está na pior, naquele mundo escuro, vai, adianta você falar, levanta a cabeça, é a vida aí, adianta. Ela não está pensando nisso, ela não está com isso, nada. Então, nada de ficar, deixa disso, pense positivo, a vida é boa. Não, para ela a vida não é boa, não está boa. Então, não adianta a gente falar isso. E julgar, criticar ou desrespeitar só afunda a pessoa ainda mais no sofrimento, porque ela não vai ter coragem de vir buscar ajuda, né? E aí, onde buscar ajuda? A principal, o CVV, Centro de Valorização da Vida. Anotem isso em qualquer lugar que vocês puderem. Então, se vocês entrarem no site www.cvv.org.br, lá tem o chat para os jovens que gostam de chat. Então, é só clicar lá. Tem uma pessoa, 24 horas, tem lá voluntários do CVV trabalhando e você conversa. O telefone 88, que é, inclusive, para celular, grátis. Tudo é grátis, 24 horas. Por e-mail, quem quiser ainda usar o e-mail, e até por carta. Então, pode mandar por carta também. Quem quiser conversar, quem não quer conversar. Então, gente, não tem como. Eles são
super especialistas nisso, eles estão muitos anos com isso, trabalhando. O CVV começou dentro de uma casa espírita da Aliança. Então, hoje ele não tem mais religião, não é grupos religiosos, mas eles têm todo um cuidado, tem um curso para voluntários. Então, quem quiser também ser um voluntário do CVV, tem curso. É maravilhoso o trabalho que eles fazem. Eles têm uma palestra que chama Saber Ouvir é uma Arte. Eu recomendo para todo mundo, porque a gente não sabe ouvir, a gente não sabe escutar. E o CVV, além de tudo, é um grupo de apoio ao sobrevivente de suicídio. Aquele que já tentou e não conseguiu, e até para a família daqueles que se mataram, eles também têm, e eles compartilham a experiência. E se o CVV na hora ali é urgente, é só também qualquer unidade básica de saúde, a UPA, SAMU, pronto-socorro, hospital, é ali na hora da correria, é ali que a gente vai chegar, tá bom? E a visão espírita sobre o suicídio, eu vou passar bem rapidamente. Para nós espíritas, o suicídio é uma ilusão, porque a gente não morre. Então não é morrendo, não é se matando que eu vou tirar a minha vida, que eu vou... Quer dizer, eu não vou morrer, então o sofrimento vai continuar. Então o Kardec pergunta para os espíritos: o homem tem direito de dispor de sua própria vida? Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio é uma transgressão da lei divina. Temos nossa missão enquanto encarnado e temos que cumpri-la na íntegra. Tá? O suicídio, muitos são os motivos que fazem uma pessoa se entregar ao desespero, mas o suicídio não é e nunca deve ser uma opção. A vida é o bem mais precioso que temos e precisamos lutar diariamente por ela. Não há um obstáculo que não possa ser vencido. O suicídio não é solução para problema algum, não alivia o sofrimento e ainda origina outras consequências até mais profundas. A dor não cessa com a morte do corpo. Essa é a visão espírita. Agora, por favor, prestem muita atenção no próximo slide. Cuidado para não generalizar. Porque nós espíritas temos a mania de falar o quê? Ai, se suicidou. Vai lá pro vale não sei das quantas, vai sofrer não sei o que lá, porque tirou a vida não sei de... Porque tirou a própria vida, porque isso, porque aquilo, tá? Lemos e ouvimos então isso tudo que eu falei, né? Que o corpo vai ter sérias enfermidades. Realmente pode acontecer? Pode, mas só com suicida? Qualquer um de nós, a gente não colhe o que planta. Se eu fiz um monte de coisa errada, eu posso ter um desencarne muito pior do que quem tirou a própria vida. Então a gente não pode generalizar nada. Não é porque é um suicida, por exemplo, quem é espírita e morre alguém na família, se suicida, ai meu Deus, agora... Gente, não, a gente não pode generalizar de forma alguma. Olha o que diz Chico Xavier, que bonito. Os suicidas são seres sofredores e nenhum de nós tem capacidade para julgar sobre a encarnação deles. O Espiritismo nos mostra que tudo tem uma causa e um motivo, mas isso não pode, de jeito nenhum, nos tornar seres de corações duros que generalizam todos os casos de suicídio e colocam esses irmãos colhendo os mesmos frutos da semeadura. Porque teve um livro há muitos anos atrás da Ivone Pereira que fala Memórias de um Suicida. E realmente lá é terrível para quem lê. Foi a experiência dele, do Camilo. Não significa que é a experiência de outros. E cada um é cada um tem alguém que reza mais por ele, cada um tem créditos e débitos. E como qualquer pessoa. Então a gente pode sofrer lá mesmo não se suicidando, né? Então, e o suicida pode ter um acolhimento muito melhor que o nosso. A única coisa que é válida para qualquer espírito é orar e emanar constantemente energias positivas para que a sua recuperação ocorra o mais rápido possível. Alguém se suicidou? Reze por ele.
Mande luzes para ele, sempre manda. Manda luz para ele, manda amor, que ele vai receber. Pode o espiritismo prevenir o suicídio? Sim. O espiritismo, se bem compreendido, é um preservativo da loucura e do suicídio. Por que que a gente diz isso? Porque, terminando, né, um minuto lá, Tiago, por que que a gente diz que pode prevenir? Porque a gente entende que se não existe morte do corpo físico, não vai adiantar a gente se matar, porque a gente vai ficar vivo do lado de lá. Então fica mais fácil para nós que acreditamos na reencarnação e na nossa eternidade de entender esse processo. E que a gente veio aqui para cumprir a nossa missão, com dores, com tudo que tem direito, tá? Mas que não é porque um espírita ou qualquer um se suicidou que o coitado vai penar lá no mármore do inferno, tá bom? Então isso também deixa claro. Tudo é amor, gente. Tudo é amor e acolhimento. Sei que em meia hora é pouquíssimo tempo para falar tudo o que tem, mas só para encerrar, tem um livrinho ali que eu não sei onde eu pus. Depois eu mostro para vocês. Ah, tá aqui. Suicídio é uma epidemia silenciosa, tá? É uma distribuição gratuita. Quem quiser conhecer alguém, ou quiser até conhecer como ajudar as pessoas, que não precisa, não é porque vai pegar lá que a gente já vai falar, ixi, acho que você está pensando em se suicidar. Não, não é isso, pelo amor de Deus, tá? É para ajudar quem precisa, entregar para alguém que precisa. Então é só ir ali na secretaria, que eles têm vários desses daqui, é doação, tá? É distribuição gratuita. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem e quiserem conversar, ali eu estou à disposição. Então vamos nesse momento, fechando os nossos olhos. E vamos nos conectando com o nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que Ele nos ilumine, que abra o nosso coração, para que a gente possa acolher de todas as melhores maneiras qualquer pessoa que nesse momento esteja precisando conversar, esteja precisando falar dos seus problemas, das suas loucuras, das suas depressões. Que o Mestre Jesus possa nos intuir sempre, a gente dizer a melhor palavra, a gente dar o melhor abraço, a gente estar presente sempre que alguém precisar. Que o Mestre Jesus nos ilumine para que a gente possa, a partir de agora, ajudar o nosso próximo a entender que a vida vale muito a pena e que as dores e os sofrimentos às vezes vêm porque a gente precisa aprender. Porque a gente precisa se educar, para que quando a gente partir para o mundo que realmente vale a pena, que é o mundo espiritual, que é o nosso lar de sempre, a gente possa partir mais leve, sem o fardo, porque a gente aqui está resgatando com as nossas dores tudo aquilo que a gente precisa. Que o nosso Pai Criador nos ilumine, que nos dê uma boa semana, e que a gente possa ter sempre em mente que basta eu perguntar o que eu posso fazer para ajudar. Boa noite a todos e muito obrigada.